Boa noite. Tentando fazer essa live pela segunda vez. A internet não está colaborando hoje. O computador não ficou legal, que eu resolvi coloquei no celular mesmo. Então agora eu estou fazendo live no Facebook pelo celular. Antes eu tava no computador e aí não tava legal. Eu espero que agora dê certo. Quem for entrando aqui comigo, manda Ah, eu tô vendo quem tá entrando comigo. Antes eu nem isso eu estava vendo. Manda um oi aqui pra mim, vê se tá ok o áudio, o vídeo, como é que tá, etc. E manda aí pra mim, por favor, que agora eu finalmente consegui ver quem está aqui comigo. Vamos recapitular então o que eu estava falando. Eu vou dando continuidade aqui e em qualquer momento eu dou uma parada pra ver o que vocês estão falando. O áudio tá ok? Acho que tá, né? Acho que tá. Se não tiver, me fala. Vamos lá. Live de hoje, o tema... Ai, que bom. Então tá tudo certo. Bom, live de hoje, o tema é o que eu aprendi ao ser demitida na frente de casa. Como eu tava falando, quando eu fiz a Jornada do Herói, quando eu dei start à Jornada do Herói, eu contei um pouco dessa história. Eu falei o porquê, como eu fui demitida na frente da minha casa. E eu falei, pode ser um tema de uma live, pode ser alguma coisa. Vamos lá, vamos falar sobre isso um pouco. Há um tempo atrás, há uns anos atrás, antes mesmo de eu fazer faculdade, antes de eu decidir o que eu queria ser, por isso que eu costumo falar que eu ser demitida, quando eu fui demitida na frente de casa, foi um start para que todas as decisões que eu tomei naquele exato momento mudou totalmente a minha vida. E eu agradeço muito a pessoa que me demitiu na frente da minha casa. Um dos meus primeiros empregos, né, na verdade foi o segundo emprego, eu fui a secretária de um advogado, eu fui secretária de uma advocacia. E lá eu fazia coisas secretárias, né, atender telefone, organizar agenda, só que eu fazia coisas além disso também. Então eu cuidava de um cachorro que tinha lá, eu passava pano, eu limpava todo aquele escritório, então eu fazia coisas muito mais do que eu tinha sido contratada para fazer. Não vejo problema nenhum nisso, afinal de contas não é porque está lá assinado na sua carteira que você tem que fazer aquilo, que você só tem que fazer aquilo, né? Então não vejo problema, esse não foi o problema central. Mas, um determinado momento, eu tenho um problema no meu pé, que há uns anos atrás, quando eu caí, eu quebrei e ele nunca mais foi o mesmo. Então, em um determinado tempo, eu não posso ter impacto, então eu sinto doer muito. E, em um determinado momento, quando eu tava trabalhando lá com ele, eu machuquei o meu pé. Então, eu machuquei feio o meu pé. E nesse dia, eu resolvi não ir pra casa. Eu resolvi não ir lá trabalhar lá com eles. Eu resolvi ir pra casa porque eu estava com o meu pé muito dolorido, doendo absurdamente porque eu tinha machucado. Fui no hospital, peguei atestado, liguei e falei que eu não iria trabalhar naquele dia porque eu não estava bem, não estava nada bem, estava com muita dor e eu tinha engessado o pé. Então, teoricamente, eu estava de atestado, eu não podia trabalhar por estado de atestado. Passando nisso, na semana seguinte, então eu fiquei de atestado naquele momento, na semana seguinte ele foi até na frente da minha casa e eu lembro que ele levou dentro de um saquinho de envelope, sabe? Dentro de um envelope branco, ele levou o dinheiro ali, que não era muito, eu ganhava R$500 naquela época, não era nenhum salário. Eu nunca fui, uma curiosidade, eu nunca tive carteira assinada. Eu nunca tive carteira assinada e agradeço muito a isso. Eu tirei a minha carteira, né? Eu tirei a minha carteira lá porque falava, poupar tempo tá na cidade, tem que tirar a carteira, tire a carteira. Então fui e tirei a carteira, mas eu nunca tive carteira assinada, nunca quis ter carteira assinada lá. Então ele levou dentro de um pacotinho branco de envelope os R$500 lá, em trocadinhos de 50, eu nunca vou esquecer disso. E na frente da minha casa, ele disse que eu não precisava mais ir trabalhar. Que ele viu que não tinha necessidade, então eu não precisava mais ir trabalhar.
eu tava de atestado, eu estava com o pé engessado e ele nem esperou o atestado terminar pra eu ir lá, pra eu conversar com ele, não sei, de uma forma diferente, mas não, ele resolveu vir na minha casa, me pagar e dizer que eu estava demitida, que eu não precisava mais ir trabalhar. Naquele momento, eu parei um pouco para pensar e eu falei isso lá na jornada, que aquele exato momento foi o start para eu não colocar na minha cabeça que eu não queria trabalhar mais para ninguém. Foi uma puta de uma, desculpa a palavra, mas foi uma humilhação você ser demitida na frente da sua casa, você ser demitida com um atestado médico e a pessoa olhar pra você e falar que viu que não tinha necessidade nenhuma o teu serviço. Mas sabe, eu costumo, o que eu aprendi naquele momento, né, que é o tema da live, o que eu aprendi ao ser demitida na frente da minha casa, foi que eu podia muito mais do que aquilo, eu não precisava sofrer aquela humilhação de ter que me submeter a trabalhar alguém que eu não gostava daquele serviço, não me via fazendo aquilo durante um tempo, né, eu não me via sendo secretária de alguém, trabalhando lá para alguém para sofrer humilhação. Eu não me via fazendo isso. Não era algo que eu almejava, algo que eu pensava para mim e planejava. Então foi naquele momento, e eu agradeço muito a ele, em específico a esse advogado, agradeço muito porque foi naquele momento que me deu um start, assim, me deu uma luz no fim do túnel e eu coloquei ali na minha cabeça de que eu não iria trabalhar para alguém que fosse me humilhar, para alguém que não desse valor naquilo que eu realmente gostava de fazer, para alguém que não me desse valor ao meu serviço, ao meu trabalho. Afinal de contas, eu vendia o meu tempo para ele, eu vendia o meu tempo. E, gente, a coisa mais preciosa que a gente tem é o tempo, é a coisa mais preciosa que a gente tem. Foi naquele momento que eu falei, não, eu não quero mais vender meu tempo para esse tipo de serviço, eu não quero vender meu tempo para nenhum serviço que me leve a isso. Então, naquele momento me deu um start, eu falei, ok, eu posso muito mais do que isso, eu consigo muito mais do que isso, eu sei muito mais do que isso. E é por isso que eu não vou trabalhar nem para você e nem para ninguém, né? Nem para ninguém mesmo. Foi naquele momento que eu decidi que o caminho seria empreender. E a partir daquele momento eu comecei a traçar metas, eu comecei a fazer planejamentos do que eu iria fazer para conseguir empreender e ter certeza do que eu iria empreender. Foi naquele momento que eu vi que eu poderia ter uma liberdade financeira muito maior se eu trabalhasse com aquilo que eu gostava. Foi naquele momento que eu vi que eu estava vendendo o meu tempo, que eu estava apenas sobrevivendo e não vivendo, que eu estava apenas empurrando tudo com a barriga. Então, aquele momento foi essencial para que eu mudasse completamente a minha visão de trabalhar para alguém. E eu agradeço muito a isso, agradeço mesmo, porque foi essencial para mim ver que o caminho era o empreender, né? De sair daquilo lá para fazer aquilo que eu gostava. Depois daquilo, o que eu fiz? Eu comecei a trabalhar numa escola de computação, né? De inglês e computação. Comecei a trabalhar com uma escola lá em Nova Odessa. E foi a maior experiência da minha vida foi trabalhar nessa escola, porque eu aprendi muita coisa com a equipe e aprendi muita coisa. Então, naquela escola também me deu a vontade de fazer administração, por isso que eu fui fazer faculdade de administração. E no meio da faculdade eu abri a minha primeira empresa, depois abri a segunda, e tudo graças ao advogado que me demitiu. Porque se não fosse ele, nada disso teria acontecido, eu não teria conquistado tantas coisas que eu conquistei até hoje empreendendo.
eu consegui uma independência financeira muito maior, eu consegui ter a liberdade de fazer o meu horário, fazer o que eu realmente queria. Eu consegui ter tempo para algumas coisas que eu não tinha antes. Afinal de contas, você trabalhar com horas fechadas, né? Tem que trabalhar das 8 às 18. Naquele tempo ali, você tem que ficar ali fechada, trabalhando para alguém. E é aquilo que você tem que fazer, ponto final. Então, boa noite. Boa noite, mãe. Então, era aquele tempo fechado. Então eu vi que eu não queria mais aquilo pra mim. Então eu comecei a traçar metas. Então vamos lá, qual que era o próximo passo para eu conseguir fazer aquilo que eu queria? Não é simplesmente você largar tudo e falar tchau, eu vou abrir alguma coisa, eu vou empreender em qualquer coisa. Não é assim que funciona a coisa. Se você quer empreender em algo, primeiro de tudo você tem que saber aonde você quer empreender. O que eu quero fazer? Porque é aquilo que eu falei, você vende o seu tempo. Então se for para vender o seu tempo, que seja uma venda útil, uma venda que vale a pena. Se for para você vender o seu tempo pulando de galho em galho e tentando decidir o que você vai fazer, o que vai dar dinheiro ou não, não vai adiantar de nada você fazer isso. Você apenas está gastando o seu tempo. Nem vendendo nesse caso, você está gastando o seu tempo. Então, você ter noção do que você quer é o primeiro passo. Você saber qual caminho vai tomar o primeiro passo. Foi isso que eu fiz, eu planejei. Então, qual que era o próximo passo para eu conseguir fazer aquilo que eu queria? Qual que era o próximo passo? Entrei dentro de uma escola. Boa noite, Lê, tudo bem? Entrei para trabalhar dentro de uma escola. Eu absorvi o máximo de coisas que eu consegui absorver ali. O mais incrível para mim foi trabalhar naquela escola, foi eu conseguir ver, eu consegui aprender de tudo um pouco. Então eu trabalhei dentro da escola como secretária, eu trabalhei dentro da escola também como assistente administrativo, coordenadora, vendia, eu fazia de tudo um pouco, porque eu queria conhecer cada setor. Ao final de contas eu queria empreender, então se eu queria empreender, eu precisava entender cada setor que estava ali. Não necessariamente que eu iria empreender abrindo uma escola, mas eu queria entender como funcionava tudo aquilo. Boa noite, Ana Paula, tudo bem? Tudo bem, Ana? Muito boa noite. Gente, quem tá aqui comigo, compartilha essa live, chama os amigos aqui. Vamos divulgar isso mais vezes. Então, eu queria entender o que tinha em cada área, em cada setor, aprender um pouco de tudo ali, conversar com o máximo de pessoas. E tanto é que o dia que a escola... Eu abri a minha primeira empresa no meio da faculdade, ali no início da faculdade. Eu abri a minha primeira empresa, só que eu ainda trabalhava nessa escola. E foi a maior experiência que eu tive nessa escola. Então foi o meu degrau, eu falo, né? O meu próximo passo de ser demitida na frente da minha casa, trabalhar numa escola, foi que eu consegui diferenciar ali, fazer network, ter uma experiência absurda. Muito boa noite, Railson, acho que eu falei seu nome certo, se eu não falei, me desculpa. Então, o que eu quero dizer com tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês? Qual que é o objetivo central disso? Que tudo aquilo que acontece na sua vida, em algum momento você causou pra acontecer aquilo na sua vida. Porque a todo momento você tem decisão pra fazer, você tem uma tomada de decisão pra fazer. E aí você tem uma escolha. Você tem a escolha de viver no problema ou a escolha de procurar a solução. Você tem a escolha de eu vou continuar sendo consequência da minha vida ou vou ser causa dela? O que eu vou ser? O que eu quero ser? Eu quero melhorar ou eu quero continuar onde eu tô? Eu acho que eu ter visto toda aquela situação de ser demitida na frente da minha casa, eu ter visualizado tudo aquilo e falado, peraí, tem um lado positivo nisso. É claro e é óbvio, gente, que quando eu fui demitida na frente da minha casa, meu sentimento era de frustração, era de raiva, era querer, não sei, mandar aquela pessoa
pra um outro lugar, pra outro planeta. Boa noite, minha xará, muito boa noite. Minha sensação era essa, minha vontade era essa, mas depois eu parei e falei, não, peraí, se ele tá fazendo isso comigo é porque eu não mereço, eu mereço muito mais do que isso. Boa noite, Gilvan, muito boa noite. Volta um pouquinho a live depois, que dá pra você acompanhar tudo aqui, mas fica tranquilo. Então, toda aquela situação me serviu pra eu conseguir visualizar que tem um lado positivo naquilo, que eu não queria ser consequência da minha vida, eu queria ser causa, que eu não queria ficar focando no problema, eu queria focar na solução, e a solução naquele exato momento era eu pensar, será que eu quero passar pela mesma humilhação que eu passei? Será que eu quero isso? E eu te pergunto, independente do que esteja acontecendo na sua vida, você vai continuar focando no problema da situação ou você vai procurar resolver? Independente do problema que você esteja enfrentando, independente da sua situação, é sua decisão querer mudar ou não. Não vai cair um milagre do céu, não vai. Não vai, porque existem muitas pessoas no mundo para que Deus faça milagre em cada uma delas. O milagre acontece quando você toma a decisão de querer Ele. Quando você toma a decisão de mudar a vida que você tá. Então só você tem poder para fazer isso. Só você tem a decisão de abrir ou fechar uma porta. Eu gosto dessa analogia de abrir e fechar a porta, eu uso muito isso com meus coaches. Qual porta você quer abrir e qual porta você quer fechar? Qual porta você precisa fechar, mas você ainda não está fechando? Qual porta está emperrada? E você precisa tomar uma decisão. Então utilize essa segunda-feira para tomar essa decisão. Para ver se você quer ser consequência ou causa da sua vida. Para ver se você quer ficar focando no seu problema ou se você quer resolver logo de uma vez e focar numa solução. Eu não sei do que você está passando, eu não sei em que momento você se encontra na sua vida, mas eu sei que independente do momento que você tá, só você tem o poder de tomar a decisão para fazer a coisa mudar. E aí vai de você querer mudar ou não. Então, para de ser consequência das coisas que vêm na sua vida. Para de colocar a culpa no mundo, colocar a culpa em coisas externas, porque não é isso que vai resolver o seu problema. É só você que vai resolver. Eu acho que para essa segunda-feira, essa live de segunda-feira, eu trouxe até o coaching box para fazer aqui com vocês, mas eu acredito que é muita pergunta para ficar aí, então eu vou deixar o coaching box para uma outra oportunidade. E para essa segunda-feira, a pergunta não é de um coach box, é da coachiana mesmo. É para você, o que você prefere ser? O que você escolhe ser? Causa ou consequência da sua vida? O que você escolhe? Ficar focando no problema ou focar na solução? Tem uma frase que eu gosto muito do livro Mentes Milionárias, que é: eu sou maior que os meus problemas, eu posso resolver qualquer problema. Eu acho que essa frase é incrível. Seja maior que os seus problemas, não foque neles, porque quanto mais você foca nele, mais problema vai aparecer. Foca na solução. E qual que é a solução, Ana? Não sei, só você sabe qual que é a solução. Só você sabe qual porta você tem que abrir da sua vida. Só você sabe qual porta você tem que fechar. Eu não sei. Infelizmente eu não sei. Pare de querer buscar respostas prontas. As respostas não vêm prontas. Que graça da vida teria se todas as respostas dos nossos problemas estivessem prontas na nossa frente. Aonde que a gente ia crescer? Aonde que a gente ia evoluir se todas as respostas estivessem prontas? Então evolua, cresça, levante. Independente do problema que você esteja vivendo, independente disso, encerre uma porta e abra outra. É isso a live de hoje, essa lição que eu queria deixar para vocês. E resumindo, o que eu aprendi ao ser demitida na frente da minha casa? Aprendi que eu posso ser muito maior. E aprendi que eu posso ter muito mais do que ficar sofrendo humilhação e sobrevivendo na minha própria vida.
Eu acredito 100% que o que aconteceu há anos atrás de ser demitida na frente de casa foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E a decisão que eu tomei naquele momento foi a melhor decisão que eu tomei naquele momento. Foi a decisão de resolver o problema e não resolver o problema, né? Focar na solução e não no problema em si. Então, para essa segunda, foque na solução, não foque no problema não. O que você precisa resolver? Uma boa noite. Compartilha essa live com aquela pessoa que tá precisando ouvir essas coisinhas. Eu vou voltar com as lives aqui no Facebook. Agora eu vou encerrar essa porque eu tenho a primeira sessão em coach da Jornada do Herói. E se você não sabe o que é a Jornada do Herói, se você não soube o que aconteceu aí, me manda um inbox, manda um direct que a gente conversa. As turmas foram encerradas, mas a gente conversa. E eu vou indo nessa porque a gente tem a primeira sessão de coach lá com os futuros heróis. Estamos construindo heróis aí incríveis nesse mundo. Então é isso, gente. Gratidão, muito obrigada para todo mundo que ficou aqui comigo. Compartilhe essa live. Ouça essa live quantas vezes você precisar. Coloque na sua cabeça agora, é segunda-feira. Eu amo a segunda-feira porque me dá a sensação de uma semana nova, de algo novo, de renovação. A segunda-feira pra mim é renovação e eu acho isso incrível. Então, nessa segunda, pensa nisso que eu falei aqui. Ouça essa live quantas vezes for preciso. Veja quantas vezes você quiser. E uma boa noite. Obrigada pra todo mundo que ficou aqui comigo. Gratidão. Uma excelente semana e que você faça o restinho dessa segunda-feira extraordinário. Beijo, boa noite. E pessoal que eu vi que tem algumas pessoas aqui que tá lá na Jornada do Herói comigo, que são meus coaches lá da Jornada do Herói, daqui a pouquinho eu começo a nossa sessão em coaching group, tá bom? Beijo, boa noite, até segunda-feira. Ou eu faço uma live ainda no meio dessa semana, hein? Quem sabe eu apareço aqui de surpresa. Boa noite, gente!